Oi, pessoal, como estão? Espero que bem, espero que ótimos, usando máscara, evitando aglomerações, lavando as mãos muitas vezes por dia e lembrem-se que ainda vivemos numa pandemia, gente, apesar do nosso governo negacionista. Então, vídeo aula de hoje, o último tópico do conteúdo de grandes navegações, ou o primeiro da colonização do Brasil, porque esse conteúdo, então, é o que vai fazer essa aula de hoje. Então, é uma aula muito importante, é uma aula com conteúdo um pouquinho mais difícil, que a gente vai trabalhar dois conceitos importantes. Então, conceito sempre é mais difícil, mas é o que é o mais importante para a gente entender história, são, afinal, os conceitos, né, gente? Então, essa aula é muito, muito importante, certo? Ela seria uma aula de transição entre o conteúdo de grandes navegações e o conteúdo de colonização do Brasil, certo? Então, a aula de hoje é sobre mercantilismo e colonialismo. Como a gente viu nos últimos meses, eu acho, 2 meses, a gente viu como foi as grandes navegações, como é que elas ocorreram, as consequências das grandes navegações, como foi então a colonização, a invasão e conquista do território espanhol e do território americano pelos espanhóis e pelos portugueses, certo? Essa prática das grandes navegações, para a gente entender ela, e agora que você já tem todo esse entendimento desse contexto, vai ficar mais fácil de entender esse conteúdo de hoje. Para a gente entender como as grandes navegações ocorreram durante 3 séculos, lembrando, as grandes navegações ocorreram do século XV até o século XVIII, a partir da Europa Ocidental, e aí a partir da Europa Ocidental, os estados europeus, Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra, então, eles saíram navegando, invadindo e conquistando diversas partes do mundo, certo? Ou seja, principalmente as Américas, ao chegar nas Américas, para, a partir dessa invasão e exploração das Américas, enriquecer esses estados europeus, certo? Lembrem que isso ocorreu durante todo esse período da Idade Moderna, então. Essa prática das grandes navegações e do enriquecimento desses estados europeus foi possível a partir de 2 práticas muito importantes, certo? O mercantilismo e o colonialismo. E aí, o que é o mercantilismo e o que é o colonialismo? Começando primeiro pelo mercantilismo. O mercantilismo, então, ele vai ser a política econômica adotada pelos estados europeus durante as grandes navegações, certo? Então, esses estados europeus, eles têm uma política econômica, ou seja, pensar como administrar a economia durante esse período histórico da Idade Moderna, para que eles enriquecessem. Então, o objetivo do mercantilismo é enriquecer esses estados europeus, certo? Como isso é o que é um mercantilismo, certo? Agora, como então colocar o mercantilismo em prática? O mercantilismo ele foi colocado em prática a partir de 3 formas, certo? 3 práticas, 3 políticas econômicas. Quais seriam elas? O metalismo, a balança comercial favorável e o protecionismo, certo? Esses são os 3 princípios do mercantilismo. E aí a gente vai ver o que é cada um deles. Primeiro, metalismo. Será que tem a ver com metalismo, né? Tempo. O nome já diz, então, metalismo vem de metal, ou seja, a partir do mercantilismo se buscava acumular mais e mais metais para os cofres desses estados europeus, certo? Então aí, primeiro princípio, metalismo.
Segundo princípio do mercantilismo seria a balança comercial favorável. E esse é um conceito que ele é usado na economia até hoje, certo? E o que seria a balança comercial favorável? Vamos usar um exemplo. Aqui a gente tem algumas moedinhas, tá? Vou segurar umas moedas de uma mão, outras moedas de outra mão. Vamos dizer que as minhas mãos são uma balança. Estão vendo? Qual lado tem mais metais? Esse aqui, né? Tem mais moedas. Então, esse tá mais pesado. Ou seja, essa minha mão, que é a minha mão direita, está favorável, porque tem mais metais que a outra mão, certo? Agora, vocês imaginem que essas minhas mãos, elas são estados europeus, tá? Vamos fingir que esta mão é a Espanha, minha mão direita é a Espanha e minha mão esquerda é a Inglaterra, certo? Então, a Espanha, lembrem, quais foram os principais estados europeus que colonizaram a América? Espanha e Portugal, certo? A Espanha, então, e Portugal, como eles foram os principais estados europeus que colonizaram a América, e a Espanha já achou não, né? Mas já conquistou e invadiu terras que tinham sociedades que já dominavam ouro, tentou explorar. Então, a ideia de invadir a América não é criar uma relação democrática com os povos que existem aqui, nem existe democracia ainda, no caso, né? É tentar conquistar, invadir esses povos para tirar riqueza, mandar para a Europa, certo? Para enriquecer. E aí, Espanha e Portugal, como ficaram com a maior parte da América, as partes mais ricas da América, eles foram explorando essas colônias, o que eles achavam? Gente, ricos, estamos ricos, essa nossa riqueza nunca vai terminar, achamos a galinha dos ovos de ouro, certo? Então, o jeito deles acumularem metais, Espanha e Portugal, foi extraindo as riquezas das Américas. Só que, lembra, Holanda, França e Inglaterra também saíram navegando. Saíram depois, porque demoraram mais a ter um estado unificado. Isso é lá na nossa primeira aula de grandes navegações, sobre as causas das grandes navegações. Então, eles demoraram mais para ter um estado centralizado, demoraram mais tempo para sair navegando. E aí, eles tiveram que investir também em outras formas de acumular metais. E aí, voltamos à nossa balança. Espanha, Inglaterra, certo? Inglaterra, como não tinha colônias tão ricas quanto a Espanha, apesar de ter uma exploração colonial também, o que vai fazer? Vai começar a produzir produtos manufaturados, por exemplo, tecido, certo? E vender para a Espanha. No momento que a Inglaterra vende tecidos e produtos manufaturados para a Espanha tem que fazer o quê? Pagar. E aí, nesse comércio entre Espanha e Inglaterra, qual o lado que fica mais pesado? Ui, tá caindo metal, gente. Sobrando metal. Aí, caiu um monte de moeda, né? Caiu um monte de moeda, enfim. Não contem pra ninguém que eu acumulo moeda em casa, tá? Quer dizer, agora todo o YouTube, os meus 16 seguidores do YouTube sabem, e vocês todos. Tá, não é? Tá. Enfim, não é mais um segredo. Que diz que não pode acumular moeda em casa, né? Casa da moeda não gosta. Voltando. Então, qual é o lado que fica mais pesado? O lado da Inglaterra. Ou seja, a balança comercial é favorável quando se vende mais do que se compra. Nesse caso, a Espanha comprava mais do que vendia para a Inglaterra, certo? Então, manter a balança comercial favorável. Agora eu vou voltar aqui com o meu cofrinho, ó, com o meu Buda. Pronto. Manter a balança, então, comercial favorável é o segundo princípio do protecionismo, ou seja, vender, exportar mais do que importar. Quem exporta é quem vende para um outro país, quem importa é quem compra de um outro país, certo? E o terceiro
princípio do protecionismo, do mercantilismo, desculpa, é o protecionismo, que é o que proteger essas riquezas, para que elas não saiam. Como é que se protege essas riquezas? Se protege essas riquezas cobrando. Vamos voltar lá para a balança. Toda vez que a Espanha vende para a Inglaterra paga uma taxa alfandegária, ou seja, impostos sobre esses produtos. Então, ter impostos sobre os produtos importados e tentar manter a balança comercial favorável são formas de tentar fazer com que essa riqueza, esse metal acumulado, não saia de dentro dos cofres desses estados europeus. Então, esse é o terceiro princípio, protecionismo, que é proteger essas riquezas. Certo? E aí, junto com o mercantilismo, a outra prática que possibilitou essas grandes navegações europeias e enriquecimento desses países da Europa Ocidental foi o quê? O colonialismo. E aí, como é que ocorre o colonialismo? O colonialismo é quando se domina e se invade uma determinada região, uma determinada sociedade, para extrair as riquezas dela. E aí, a gente tem o quê? A gente tem a metrópole, que são esses estados invasores europeus, e a colônia, que são, então, essas sociedades dominadas pelos europeus. Isso dentro de muita guerra, muita resistência, e, inclusive, se tenta acabar com a cultura desses povos dominados, certo? E convencer esses povos dominados que eles precisam ser dominados, certo? Então, o colonialismo e como é que o colonialismo ele vai ocorrer? Com essa invasão, essas guerras de conquista e extraindo riquezas. Então, só se extrai os metais preciosos quando se encontram metais preciosos. E também plantando produtos primários. O que são produtos primários? São aqueles produtos que são usados para se transformar em outra coisa, certo? Então, se planta o que na América? Café, algodão, cana-de-açúcar, certo? Então, e se planta, quem planta isso? Ou nativos aqui, populações indígenas escravizadas, ou populações escravizadas trazidas do continente africano. Então, a gente vê esse processo de grandes navegações e de enriquecimento das nações europeias através do mercantilismo como um processo extremamente violento. Violento com as populações aqui, violento com as populações que são trazidas para ser escravizadas. Ou seja, o mercantilismo ele só é possível de ocorrer a partir desse processo de violência que é o colonialismo, certo? Então, acho que com isso eu explico bem esses dois conceitos, que são conceitos importantes, e guardem isso agora, que essa aula de hoje tem total relação para quando a gente for estudar o conteúdo de desenvolvimento do capitalismo. E esse enriquecimento das nações europeias, através do mercantilismo, através do colonialismo e através da exploração da população pobre da própria Europa, vai fazer com que se acumule riqueza para o final da Idade Moderna, no século XVIII, se desenvolver o sistema capitalista, que é o modo de produção que a gente vive hoje. Então, todo esse conteúdo é extremamente importante. Por que eu me deti tanto nele? Que é uma coisa que eu falei lá na nossa primeira aula. Ele é extremamente importante para a gente entender as bases do mundo que a gente vive hoje. Ou seja, o mundo capitalista, globalizado, e a desigualdade econômica ao longo do globo, ela inicia com esse processo de invasão dos europeus, do homem branco, sobre outras populações, inicialmente da América. Certo? Então, vocês vão ver esse vídeo essa semana e vão ler o texto que eu coloquei sobre esse conteúdo, junto com esse vídeo, responder as questões que estão no texto, e aí essas questões também eu só vou dar visto, vocês têm que fazer, e aí depois eu faço um vídeo correção corrigindo ela, vocês voltam e vocês mesmos corrigem, tá bom?
Então, pessoal, acho que é isso. Agora eu vou juntar as minhas moedas que se espalharam aqui pelo chão, certo? Espero que continuem se cuidando, que esteja todo mundo com saúde e que a gente consiga sair dessa da melhor maneira possível. Cuidem-se e lembrem-se, ainda vivemos uma pandemia e vamos dar um salve aos cientistas que estão aí correndo contra o tempo para fazer uma vacina. Certo? Abraço!